tudo bem, meus caros colegas? Passo por aqui também sem grande alarde para dividir uma resposta de uma pergunta que eu recebo com muita frequência. A pergunta é a seguinte: Marcelo, vale a pena fazer recuperação judicial de empresa cujo valor de endividamento, cujas cifras envolvem 500 mil reais, 700 mil reais, 1 milhão de reais? A pergunta é mais ou menos essa. Marcelo, vale a pena fazer uma recuperação judicial de valores baixos? Essa é a pergunta que eu vou brevemente responder por aqui, tá bom? Tudo bem, Basílio? Me diz se o áudio tá bom, meu velho, por favor. Eu vou rapidamente responder a seguinte pergunta: vale a pena promover uma recuperação judicial de valores relativamente baixos? Essa é a pergunta que eu vou explorar agora aqui rapidamente. Olha só, 500 mil reais. Imagina a dívida de uma empresa no importe de 500 mil reais. Vale a pena uma empresa que tem a dívida nesta cifra, neste montante, promover uma recuperação judicial? Do ponto de vista dos custos, do ponto de vista dos valores que a empresa vai necessariamente aportar para poder ingressar no regime recuperatório? Essa é a questão e eu quero responder a partir de critérios objetivos, a partir de critérios pontuais. A primeira questão que não envolve esses requisitos financeiros é se a empresa tem viabilidade. Então, a primeira questão, Basílio, é perceber se a empresa tem ou não viabilidade econômica. Se a empresa tiver viabilidade econômica, nós já podemos marcar um xizinho no positivo e pensar, bom, o critério fundamental de viabilidade já está aqui. E isso significa que nós podemos seguir na preocupação dos custos da recuperação judicial. Então, empresa com uma dívida de 500 mil reais, vale a pena ingressar em recuperação judicial? Essa é a pergunta que eu vou responder. O primeiro critério é um critério de natureza não tão objetiva, mas enfim, a empresa tem viabilidade. Viabilidade significa mercado, essa empresa tem mercado para operar. Mercado significa um lugar posicionado, por exemplo, se for um supermercado, ela tem posicionamento na região, enfim, tem clientes que circulam. Se ela presta determinado serviço, ela segue prestando serviço. Enfim, essa é uma condição anterior, mas eu quero aqui, brevemente, nesse café no escritório, eu gostei de fazer isso ontem, eu vou fazer seguidamente, dar uma pausa na atividade do escritório e fazer um vídeo curto, explorando uma questão pontual e relevante sobre recuperação judicial. E hoje eu quero explicar para o mercado de recuperação judicial. Vamos pensar o seguinte: mercado de recuperação judicial em empresas grandes. Quando a gente pensa em recuperação judicial, a gente pensa em Oi, a gente pensa em recuperação judicial com valores expressivos. E eu quero chamar a atenção de vocês para um micromercado, ou melhor, para um mercado de empresas pequenas. E eu quero explicar que uma empresa que tem um endividamento no importe de 500 mil reais pode ser um potencial cliente, e eu explico por que vale a pena pensar nessa estratégia. Olha só, 500 mil reais a empresa tem devido. Em princípio, ninguém pensa que vale a pena fazer uma recuperação judicial de 500 mil reais, não é verdade? Em princípio, eu desconheço quem defenda a recuperação judicial de uma empresa que deve 500 mil reais. Mas vamos lá. 500 mil reais, qual é o custo desse processo? Coloque em 2,5%, 2,5% de custas processuais que serão necessariamente recolhidas para o processamento da recuperação judicial. R$ 12.500 que a empresa que ingressou em recuperação judicial vai ter que adimplir. 12.500. Mas é possível parcelar, Marcelo? Perfeito, vamos parcelar. Mas 12.500 como custo, coloquem aí. Mais o custo do administrador judicial.
E qual é o custo do administrador judicial? Vai até 5%. Vamos incluir o custo do AJ no termo médio, 2,5%. Então, 2,5% também para o AJ, 12.500 para o AJ. Nós temos aqui um passivo de R$25 mil. Então, eu estou aqui discutindo a possibilidade de se promover uma recuperação judicial de uma empresa que deve apenas R$500 mil. E vejam bem, para cada empresa que deve 10 milhões, quantas empresas que devem 500 mil, 700 mil, nós não temos hoje, ainda mais nesse cenário em que estamos inseridos. R$500 mil, a dívida 2,5%, custos processuais 2,5% AJ, nós já temos um passivo de 25 mil. Os honorários do advogado. Os honorários do advogado. Como é que nós podemos pensar nestes honorários? Vamos incluir honorários de 15%. Não chega a 20% e não chega a 10%, 15%, honorários razoáveis. Alguém vai me dizer, mas Marcelo, eu nunca cobro menos de 20%, mas tudo bem, vamos ser econômico aqui. Colocamos honorários de 15%, isso significa R$75 mil sobre os R$500 mil que serão objeto de recuperação judicial, perfeito? Vejam bem, eu estou falando aqui de uma recuperação judicial de R$500 mil, cujo custo, que envolve custas judiciais, que envolve administrador judicial, que envolve escritório de advocacia, a totalidade desses custos está por volta de R$100 mil, tá bem? Então, alguém vai me perguntar, mas Marcelo, vale a pena promover uma recuperação judicial de R$500 mil tendo custos de R$100 mil? Agora nós vamos ingressar na resposta. É claro que vale a pena. R$500 mil para um empresário que está endividado, que está com 10 execuções de R$50 mil distribuídas, por exemplo, ou com 5 execuções de R$100 mil, significa a suspensão de todas essas execuções. Mas estes custos de R$100 mil não serão aportados de início. O advogado da recuperanda, por exemplo, vai cobrar uma fração dos honorários. Ele não vai cobrar integralmente os honorários. Mais ainda, o AJ, é possível dizer o mesmo. O AJ não vai receber os seus honorários com o primeiro despacho de nomeação. Mas as custas processuais também podem ser parceladas ou adimplidas ao final do processo, conforme as condições econômicas da empresa. E o que isso quer dizer, meus caros colegas? Isso quer dizer, de um modo muito reto, que R$500 mil administrados dentro de um plano de recuperação judicial podem fazer com que aqueles R$100 mil de custos totais da recuperação judicial sejam ainda vantajosos. E eu vou explicar melhor esse detalhe. Imaginem o seguinte: nós estamos promovendo uma recuperação judicial, suspenderam todas as execuções e nós simplesmente vamos buscar a média de deságio, carência e alongamento dos planos de recuperação judicial. Se nós buscarmos essa média, nós estamos falando de um deságio de 30%, nós estamos falando de um alongamento de 6 a 8 anos e nós estamos falando de uma carência de pelo menos 12 meses. Será, Camille, que uma carência de 12 meses após o stay period, após um ano, ou seja, 2 anos de suspensão das execuções, será que o alongamento de 6 a 8 anos, será que um deságio direto de 30%, que significa R$150 mil a menos no valor de R$500 mil, será que não é razoável promover também a recuperação judicial desse agente econômico? Me parece óbvia a resposta. Óbvia mesmo. Me parece evidente que, mesmo em casos de pequenas empresas com endividamento relativamente baixo,
mesmo nesses casos, é convidativo, é interessantíssimo pensar na recuperação judicial. Porque o agente econômico, em primeiro lugar, terá suspensão de todas as execuções. Esses 500 mil que estão batendo no pescoço dele serão simplesmente suspensos pela decisão do juiz da recuperação judicial. Ele poderá repactuar esses compromissos a partir da média dos planos de recuperação judicial sem ser agressivo. Eu nem quis colocar tons aqui de agressividade. Tons mais graves de deságio ou de alongamento. E ele vai poder ter um bom período de pagamento. Então, em uma condição em que o agente econômico estava devendo 500 mil reais, com execuções em andamento, com receio de bloqueio de valores em razão dessas execuções, com receio com relação aos bens essenciais da atividade econômica, enfim, nessa condição prejudicial para a própria operação, a recuperação judicial vem também com uma luva. Também com uma luva. E vejam, os custos da recuperação judicial, eles são abrangidos por esse cenário que a recuperação judicial favoreceu. Então, o empresário terá condições de, com tranquilidade, arcar com esses custos na medida em que ele terá suspensa essas execuções que estão tirando o seu sono. E, para encerrar essa passada rápida pelo Insta, para encerrar, a pergunta é: quem está explorando esse mercado? Quem tem experiência em recuperação judicial gosta de grandes recuperações judiciais. Quem tem experiência com recuperação judicial tem a atenção voltada a recuperações judiciais com valores expressivos. O que eu quero dizer, meu caro colega, é que poucas são as pessoas, poucos os escritórios que estão olhando para esse cliente, para esse agente econômico, pensando em promover a recuperação judicial de pequenas e médias empresas. Então, essa é a sacada que eu queria dividir hoje. Eu, seguidamente, sou questionado sobre a viabilidade de recuperação judicial de empresas pequenas. Está aqui a resposta. Eu vou deixar o vídeo, depois os colegas fiquem à vontade para fazer os comentários, tá bom? Grande abraço, bom final de semana. Nota importante, se inscreva na Masterclass, o Credor na Recuperação Judicial. Fundamental a participação de cada colega que está tateando o mercado de recuperações judiciais. A Masterclass vai se realizar no dia 21 de janeiro e eu conto com a presença de todos os colegas. Grande abraço, como eu sempre digo, em frente!